A paz de Cristo agora é um 10º vídeo, é o penúltimo vídeo da nossa série profunda sobre libertação, baseada em Marcos capítulo 5, a história do endemoniado gadareno. Hoje eu quero falar sobre o cativeiro do isolamento familiar, dos problemas familiares. É um dos assuntos mais profundos. E antes disso, eu quero falar algo aqui. Algumas pessoas, na verdade muitas pessoas têm me chamado em reservado para agradecer por essa série, pelo tempo que eu dediquei, para transferir para vocês profundo conteúdo. E as pessoas me perguntaram, apóstolo, como eu faço para agradecer? Você tem várias maneiras. A primeira maneira é compartilhando todo esse material, mas compartilhando para o máximo de pessoas, de cristãos, de líderes que vocês puderem. Compartilhem a série toda. Se você não souber pegar o link da série, me chama aqui no WhatsApp, eu te dou o link da série completa. Compartilhe nas redes sociais com um depoimento dizendo o que essa série significou para você, porque muitas pessoas vão ver lá escrito série do gadareno, não entendem o que significa isso. Compartilhar vai me ajudar, porque essa palavra precisa ser espalhada. Eu tenho visto na numeração, na contagem de acessos dos vídeos, que ainda está muito pequena em relação ao que se espera, tá? Então compartilhe. A segunda maneira de você me agradecer é orando pela minha vida. E você pode adquirir o nosso curso, a Netflix da Batalha Espiritual, que nós temos um nome oficial agora, que é a Escola de Ativação Espiritual. É fantástico, você não tem ideia de como é fantástico, e é um custo-benefício que é o valor de 2 pizzas. Você me chama aqui abaixo, eu te explico como isso tudo funciona. E se você também quiser semear no nosso ministério, semear na nossa vida, eu dediquei esse ano de 2019 para poder entregar o melhor que eu puder para o reino de Deus. Nos últimos anos eu me dediquei muito ao meu trabalho profissional, dei uma pausa na ênfase que eu estava dando ao reino e me senti muito mal quando o Espírito Santo abriu meus olhos em relação a isso. Então esse ano, alguém até me chamou ontem e falou, poxa, eu percebi que você parou de falar um pouco do trabalho, da sua empresa, do coaching. Continua existindo? Claro que continua existindo. Eu tenho uma escola de coaching, mas eu parei de falar sobre isso. Porque eu quero dedicar a formar líderes, a formar um grande exército e ativar o espírito de vocês. Então vocês podem adquirir esse material, vão me ajudar bastante. E se você é alguém que recebeu muito nesse trabalho aqui, nesses vídeos, quiser semear na nossa vida, isso é bíblico. A Bíblia diz assim, aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com quem instrui. E aquele que honra o profeta com pelo menos um copo d'água recebe a unção do profeta. Gálatas 6,6 e Mateus capítulo 10, versículo 41. Às vezes você está aí com uma direção de Deus para fazer alguma semente na vida de alguém e ainda não entendeu onde seria esse altar. Quem sabe eu possa ser esse altar. Você não vai estar apenas me abençoando, vai estar abençoando a minha família e automaticamente devolvendo a bênção para a nação. Porque eu estando bem, estarei pronto para continuar servindo a nação. Amém? Então, dado esse recado, eu quero falar sobre o cativeiro da maldição familiar. Marcos capítulo 5, versículo 18, logo que Jesus acaba de fazer a libertação do gadareno, olha só que nem toda libertação é libertação, porque sempre falta alguma coisa. Aquele endemoniado diz, Senhor, manda-me para os porcos, manda-nos para os porcos. Jesus manda os demônios para os porcos se precipitam e morrem. E poderíamos dizer que aquele homem já estava liberto, mas ainda faltava alguma coisa. Preste atenção, que revelação profunda é essa? Então, Marcos capítulo 5, 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Interessante, né? Talvez seja a única vez na Bíblia que alguém pede para ir com Jesus e Jesus diz que não, por amor. Jesus, deixa eu ir contigo. Não, você não vai comigo. Você não vai comigo enquanto você não se resolver com as suas questões familiares. Meu Deus do céu. Família é algo tão sério e as pessoas não entenderam isso. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus instituiu depois do homem foi a família. Antes da igreja, antes do ministério, antes do apostolado, antes da unção, antes do trabalho,
antes de tudo estava a família. E possivelmente a grande legalidade que gerou um efeito em cascata, transformando aquele homem num endemoniado, começou com o seu problema familiar. Porque geralmente a libertação e a cura acontecem justamente no local onde a maldição começou. Até quando eu estou orando por cura por alguém, eu digo, Senhor, me leva lá naquele dia, naquele momento, naquele local onde a maldição começou. E Jesus, sabendo disso, quando Jesus teoricamente já havia liberto aquele homem, Jesus fala, não, peraí, antes de me seguir, volta para sua casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia. A Bíblia não diz quais foram os erros, quais foram as situações, os problemas que aquele homem enfrentou e até mesmo causou na sua família. Mas uma coisa Jesus mostra para nós, que era necessário um techuvá, era necessário um bereshit, era necessário ele voltar ao princípio e lidar com aquela situação. Assim como foi com Jacó, que teve que voltar novamente, se reconciliar com o irmão. Às vezes, o agir de Deus na sua vida trava por conta de uma dificuldade sua em permitir que o Senhor trate de uma questão tão fundamental. Olha só que esse homem queria se esconder atrás do ministério. Porque ele diz, Jesus, deixa eu te seguir. Ia ser legal, imagina. Seria mais um discípulo curando pessoas, pregando, sabe, orando e ministrando e viajando com Jesus, mas deixando lá atrás uma pendência familiar. E Jesus não aceita pendências familiares. Qualquer conflito familiar que você vive, que você viveu ou que você venha viver, vale mais do que você ser um endemoniado solitário. Aos olhos de Deus, conflito familiar é necessário. Você vê isso na Bíblia o tempo inteiro. E mesmo assim, Deus está insistindo para que o homem viva em família. A Bíblia até diz em Provérbios que Deus faz o homem solitário viver em família. Só que aqui é o contrário. Aqui o que acontece no Gadareno é o contrário. Se a Bíblia diz Deus faz que o homem solitário viva em família, aqui o diabo fez que um homem de família vivesse solitário, que é a mesma história do filho pródigo. O filho pródigo era um homem que estava no ambiente familiar. Olha que coisa interessante, na casa do pai. E o diabo colocou na cabeça dele, não, melhor você viver solitário. E os argumentos são sempre muito bons. Preste atenção que os argumentos do diabo são sempre muito bons. São sempre, se o argumento do diabo não fosse bom, como ele conseguiria ter levado uma multidão de anjos com ele? O diabo deveria ter um belíssimo argumento para poder saquear o céu. E se o diabo saqueia o céu, ele também saqueia lares, ele saqueia famílias. A Bíblia não fala, mas talvez o problema desse homem foi com o pai e com a mãe. Saiu de casa porque teve problema com o pai, com a mãe. A maior parte das pessoas que eu conheço, inclusive na igreja, tem problema de paternidade. Por isso que nós temos seminários presenciais muito fortes, onde nós trabalhamos nas igrejas que nos convidam a questão de orfandade emocional, orfandade espiritual, paternidade em um nível que quase ninguém prega. Não é essa paternidade moderna onde o pastor se torna o pai espiritual das pessoas, não é isso. Jesus aqui ele não disse, eu quero ser teu pai espiritual. Jesus falou, volta para casa, tem que ser lá na sua casa. Pai espiritual é seu pai. Vai lá falar com seu pai. Trata da situação em casa, porque nós não podemos criar paliativos e fugas para algo que tem que ser tratado na essência. Uma vez eu falei sobre isso e alguém ficou escandalizado. Uma apóstola, amiga minha, falou, olha, você acabou me prejudicando, porque na minha igreja eu ensino que eu sou a mãe espiritual. Glória a Deus, minha irmã. Só que nós precisamos ensinar que duas pessoas não podem ser esquecidas, o pai do céu e o pai natural. Ah, mas o meu pai natural foi estrupador, meu pai natural foi alcoólatra, meu pai natural não me deu atenção, meu pai natural eu nem conheci. Mesmo assim, você precisa agradecer a Deus pela vida dele. Porque se ele não tivesse existido, você não existiria. O maior presente
que o seu pai poderia ter dado para você, ele te deu, foi a sua vida. Independente se ele deu de boa vontade ou de má vontade. Ele te deu a vida. Me diz, existe presente maior do que esse? Ah, mas meu pai nunca me deu um dinheiro, meu pai nunca me deu um abraço, meu pai nunca me deu faculdade, meu pai nunca me deu isso. Mas ele te deu a vida. Então, vamos parar com essa vitimização, esse mimimi que destrói tanto a nossa vida. Aquele homem talvez estivesse endemoniado porque começou dessa coisa, porque ninguém me ama, meu pai não sei das quantas. Orfandade emocional, orfandade espiritual. Aceita que você está vivo e se entenda com Deus. Porque Deus ele vai preencher, só Deus pode preencher as lacunas da sua orfandade. O filho pródigo rejeitou a família mesmo sem ter um motivo óbvio para isso. Gente, a base familiar é mais do que relacionamento. É um arquétipo de uma estrutura divina para a sua vida. Se você for medir a família pelo relacionamento, talvez você nunca vai estar feliz. Se você for medir a família pela estrutura emocional, talvez você nunca vai estar feliz. Deus não diz para você estar em família porque a família é boa. Deus não diz para você estar em família porque a família é feliz. Deus diz para você estar em família porque o céu se move dessa maneira. Encontre a maneira de você funcionar dentro do seu ambiente familiar. Talvez aquele homem fosse um marido que não aprendeu a lidar com a esposa, que não aprendeu o idioma. Nós temos um curso na nossa plataforma online, Batalha Espiritual no Casamento, onde eu ensino coisas que os maridos nunca pararam para pensar. Por exemplo, o marido ele tem que ser o pai na vida da mulher. Porque quando a mulher se casou, o pai dela foi até o altar e entregou na mão do marido. Agora o pai saiu de cena. Aí a mulher fala assim, amor, eu preciso de um creme de cabelo. Ela está pedindo porque ela pedia para o pai. Amor, eu preciso de um abraço, porque ela pedia para o pai. E às vezes o marido só pensa em sexo. Às vezes o marido só pensa em problema. Mas ele esqueceu que a mulher, se ela não for preenchida nessas outras áreas, ela vai ficar órfã. Então, são situações que o homem às vezes não entende. Talvez o problema desse gadareno foi como marido, porque ele não sabia, e brigava, resolveu sair de casa. Eu já evangelizei mendigo e andarilho que disseram para mim assim, eu prefiro viver na rua, porque eu não consigo mais ficar perto da minha mulher, eu não consigo mais ficar perto dos meus filhos. Olha que situação. Geralmente, a nossa cura e libertação acontece quando nós nos entendemos com as nossas questões familiares. Eu sei disso porque eu também já passei por guerra nessa área e tendo um pai maravilhoso, tendo uma mãe maravilhosa. Mas o diabo, ele às vezes trabalha tanto na mente das pessoas que se você não se permitir ressignificar os seus conceitos, o diabo vai fazer de você igual fez com o filho pródigo. O filho pródigo não tinha motivo para reclamar do seu pai, mesmo assim reclamou. Você entende isso? Então, eu já entreguei muito conteúdo aqui. Eu, quando falo sobre paternidade nas igrejas, às vezes eu fico uma semana inteira, 3 dias, 4 dias, 5, 6 dias pregando, porque conteúdo não falta. Mas um vídeo como esse, eu quero só dizer para você, independente se você é filho, se você é marido, se você é esposa, se você é pai, resolva as suas questões familiares como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Coloque o seu sentimento e as suas emoções feridas abaixo da autoridade do nome de Jesus. Porque é melhor, vou repetir, qualquer conflito familiar vale mais do que estar endemoniado e solitário. Então nós vemos aqui nesse texto que aquele homem não havia sido liberto. Ele foi liberto pela metade. Porque, prestem atenção para nós finalizarmos aqui. Eu falo isso no outro curso que tem na nossa plataforma online, um curso de libertação. A libertação não acontece quando o demônio sai. A libertação acontece quando o Espírito de Deus entra e consegue trabalhar na sua vida. Sair demônio não é libertação, é exorcismo. Aquele homem não estava liberto, ele estava exorcizado. No momento que os demônios saíram dele e foram para os porcos, ele estava exorcizado. Agora, no momento em que ele volta para a família e enfrenta, talvez até a família deve ter olhado para ele, voltou, filha da mãe. E ele teve que aguentar firme ali um dia, 2 dias, uma semana e mostrar, porque Jesus diz, vá para sua casa e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você.
e teve misericórdia de você. Talvez isso aqui não é uma frase só. Ele chegou, ei pessoal, Jesus fez uma libertação na minha vida, amém? Viram aí? Não é isso não. Talvez ele tenha que ter ficado ali um mês, um ano inteiro. A Bíblia não dá esses detalhes. Eu que estou dizendo isso para você. Mostrando com suas atitudes que ele mudou. E aí alguém falou assim, peraí, tem alguma coisa diferente nesse homem. Ele está diferente. Jesus realmente fez uma diferença na vida dele. Agora sim. E essa mudança, ela criou um efeito em cascata, porque Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, não é isso? Jerusalém é sua casa. Então, ele fez diferença no seu lar, para que depois fizesse diferença em Gadara, para depois fizesse diferença em Decápolis, para depois viesse nos alcançar e está te alcançando hoje. O ministério começa na família. Faz sentido? Essa é a palavra. Terminamos aqui o nosso penúltimo vídeo. O próximo vídeo vai estremecer tudo, é o vídeo final. Mas eu quero te lembrar, olha, várias maneiras de me agradecer. Porque a honra libera unção, gente. A honra libera unção. Compartilhe bastante. Adquira, assina hoje, só R$ 97,00, 2 meses de acesso liberado a todos os nossos cursos. Assina hoje, pede aqui embaixo a nossa conta do Banco do Brasil, do Itaú. Se quiser semear na nossa vida, Deus tem sido dias onde os semeadores desapareceram. Os semeadores hoje não entendem que muitas vezes Deus manda nós semearmos justamente quando nós estamos no deserto. Quem sabe você é um semeador que Deus está ressuscitando hoje. E mantenha contato conosco. Aqui embaixo está o nosso WhatsApp. Estou aqui para ser bênção na sua vida. Deus te abençoe. Volte para a sua família. Tchau, tchau.